Pronto, tá renovada a fé. Milagres realmente acontecem. O Santos ganhou um jogo, quer dizer, ganhou seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro e fora de casa. Esse sim, o primeiro. Contra todas as análises e contra todas as cornetas, o Santos foi lá e ganhou um jogo com um gol do Guilherme, que eu nunca critiquei, que eu sempre apoiei e sempre pedi, inclusive no pré-jogo, pela sua manutenção e pela acertada decisão que o Kleber Xavier teve de ter culhão, de ter convicção e de ter mantido um cara que com certeza ia fazer diferença para a gente nesse jogo. E não deu outra. A convicção do nosso técnico, que pode não ser o mais experiente, mas tem realmente muito conhecimento de futebol, fez toda a diferença e fez com que o Santos vencesse esse jogo fundamental na luta contra o rebaixamento. E agora, é claro, a gente quer ir além, quer já engatar uma vitória contra o Botafogo em casa e depois uma vitória fora contra o Fortaleza antes da parada do Mundial. Parada essa que pode nos ajudar, inclusive na busca pelo título brasileiro. Cara, nem se eu tivesse escrito esse texto eu conseguiria acreditar nele. Mas fato é que de tudo isso que eu acabei de falar, a vitória do Santos foi a coisa mais relevante que teve ontem, né? Mais do que jogar bem, mais do que ter um esquema A ou B, o Santos precisava pontuar, o Santos precisava vencer, o Santos precisava se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Óbvio, pelo motivo de não cair para a segunda divisão, mas também para ter alguma sobrevida referente ao trabalho do técnico, à continuidade da retomada de autoestima desse elenco e, claro, de dias melhores que podem vir a acontecer no time do Santos. Não tem muito assim. Não foi uma partida brilhante, não foi uma vitória que o Santos brilhou os olhos de todo mundo e que o Santos trouxe um monte de inovações táticas e técnicas. O Santos venceu fazendo o mesmo que ele vinha fazendo nos outros jogos, com a diferença que hoje, né, que melhor, ontem a bola entrou no gol, né? O gol do Guilherme é um gol que salva a vida dele, tá? Porque se o jogo termina 0-0 e o lance que poderia ter definido a vitória do Santos fosse aquele que ele perde num lançamento espetacular do Barrial, ele não voltava para Santos. E mais do que isso, o Kleber Xavier também não voltava para Santos. Porque foi a insistência do Kleber Xavier no Guilherme que fez com que ocasionasse aquele gol. Eu imagino o alívio que deve ter dado na hora do gol do Guilherme de cabeça. E tem detalhes importantes desse gol que eu acho que valem ser ressaltados e num dia de vitória valem ser reconhecidos também. Primeiro, o gol em si salva a pele do Guilherme, salva a passagem dele pelo Santos e dá alguma condição psicológica para que ele volte a jogar bem. O Guilherme não é brilhante, o Guilherme não resolve nenhum problema do Santos de forma protagonista, mas o Guilherme pode fazer parte desse grupo. As condições para que ele seja útil são que ele não seja intocável, que ele entregue o mesmo nível físico que ele entregou no jogo de ontem e que ele consiga ser efetivo nas oportunidades que ele tenha para fazer o gol. Ontem, se ele sai sem fazer aquele gol, ele não voltava para Santos. Ele fez um gol de cabeça, o gol foi importante porque foi o gol da vitória também, e isso dá tranquilidade para o time do Santos, até para conduzir o jogo até o final. E aí entram algumas características e alguns pontos importantes desse gol. O gol ele é bem construído. Tem uma jogada que acontece, tem movimentações interessantes. O Santos está jogando desde a zaga, o zagueiro quebra a linha, o volante participa, o atacante se desloca para ir buscar uma bola na ponta direita e trabalha em associação com o lateral esquerdo, lateral que não é só um cara para fazer defesa, é um cara que também consegue ao ataque e gerar situações de gol, não simplesmente chuveirando na área de qualquer jeito, buscando um passe para um jogador bem posicionado. Jogador bem posicionado que percebe a não movimentação do zagueiro, se antecipa e faz o gol. Então, tem sim coisas boas nesse gol. Tem o que tirar e tem o que reconhecer o Kleber Xavier. Talvez seja o início de uma virada de chave, de um trabalho que o Kleber Xavier está conduzindo e que ele está revertendo de alguma maneira como qualidade no jogo.
foi o suficiente para vencer o Vitória, que também está na degola igual a gente. Não sei se seria suficiente para vencer adversários mais fortes. Até aqui, quando enfrentou adversários mais fortes, não conseguiu concretizar em gol as oportunidades claras, como a que surgiam, e tomava gol bobo, né, por falha individual. E esse é um ponto. Talvez tenha sido o primeiro jogo da era Kleber Xavier, que a gente não tenha sido prejudicado por um erro individual, uma pichotada de alguém que acaba prejudicando o time de forma direta, né? Poderia ter acontecido de novo naquele pênalti que o Luizão quase não comete, né? Mas que aqui no Brasil se dá esse tipo de pênalti, né? Tanto é que a reação dele quando o Daronco fala vamos jogar, é de vibração de gol e sinal da cruz. Ele sabia que podia acontecer uma coisa muito ruim ali. Acho que o Luizão precisa realmente entender e tirar de cima dele, e talvez esse lance possa dar essa tranquilidade para ele de que ele não é responsável por nada e ele não é o cara que vai causar problemas para o Santos. Ele pode ajudar o Santos. Eu até não colocaria o Baço e colocaria ele para começar o jogo. Eu acredito mais nele do que no Baço, coisa que o Kleber Xavier, pelo visto, não tem igual pensamento. Mas, no geral, acho que foi feito o que era preciso. As trocas. Assim, eu acho que ele achou um meio-campo interessante. Zé Rafael, Rincon, Barreal, Guilherme e Roleiser. O Roleiser vem jogando melhor. O Roleiser merecia aquele gol que a bola bate na trave. O Roleiser vale o que foi investido. Eu sei que tem muita página que pega no pé, porque esperava que o Roleiser fosse ser o Pelé argentino canhoto, né? E não é. O Roleiser é um bom jogador, entrega muito para esse time, só que é cercado de bagres. Que é uma prova do que eu estou falando? Pega o lance que o Roleiser nem estava mais em campo. Foi o Neymar que arranca pela esquerda e passa para o Tassiano. O Tassiano é incapaz de finalizar ou é incapaz de dar o passe de volta para o Neymar. O desespero que dá no Neymar na hora que ele vê o Tassiano fazendo aquela bobagem é o exato exemplo do que passa com o Roleiser. O Roleiser já deu pelo menos umas 4 ou 5 assistências que os caras foram incapazes de concluir no gol. Isso teria feito diferença na estatística que o pessoal pega no pé do Roleiser. O que não acontece, o que acontece hoje é que na hora que você olha o número frio, realmente ele tem um gol, não deu nenhuma assistência. Mas o gol que o Zé Ivaldo perde de Itaquera é a assistência dele. Tem pelo menos mais uns dois lances que durante as primeiras rodadas que ele coloca o cara na frente do gol e o cara não consegue, o Tiquinho no jogo com o Ceará, que eu tô lembrando de cabeça agora, e os caras não finalizam, e os caras finalizam errado, e os caras erram o gol, os caras perdem o gol. Fica difícil ele dar uma assistência se o cara que tem que fazer a próxima etapa do processo simplesmente não sabe o que fazer e não consegue executar. Então, eu acho que o Roller tem uma crescente, vê-lo jogar com o Neymar é um ponto importante, porque é dali que vai sair criação, é dali que vai sair uma condição de futebol acontecer, né? Os outros jogadores do Santos são muito operários. O Barrial é operário, apesar de saber jogar. O Guilherme é operário, apesar de ter alguns lampejos. O Zé Rafael é um jogador que não vai ser o 10 do time, mas é um cara que dá uma consistência, uma robustez muito grande para o meio de campo. E o Rincon é aquele cara que vai ajudar um cara com o perfil do Zé Rafael, mas não é também brilhante tecnicamente. Inclusive, fisicamente, agora começa a sentir. Né? Então, tem um ponto, é um aspecto ali técnico também muito importante. É jogo de vitória, então não dá para ficar descendo porrete em todo mundo. Mas eu acho que o Kleber Xavier encaminha uma maneira de jogar que pode render ao Santos os pontos necessários para que ele não caia. Não dá para se iludir e achar que agora vai ter uma arrancada absurda e que a gente vai começar a brigar pelo título ou colocar uma posição da tabela lá em cima. Não dá para fazer isso. Tem que terminar bem essa fase agora até o Mundial. Tem que vencer o Botafogo para carimbar que a chave virou realmente. É um jogo dentro de casa, é um jogo que o Neymar deve ser titular, provavelmente. O Neymar não treinou tão bem, mas o Neymar deu o indicativo que eu falo aqui nesse canal há algum tempo. O Neymar não pode ser o 10 do time em posição. Ele tem que ser o 10 no número nas costas, mas ele não pode ser o 10 na armação. O Roleiser tem que ser esse cara. O Neymar tem que ser o segundo atacante, perto do centroavante. Seja ele o David Washington, seja ele o Tiquinho, seja ele o Luca Meireles, que parece que vai ganhando também algum espaço. O Neymar tem que estar próximo do gol, porque ele vai ser caçado todas as vezes. Se ele jogar no meio campo, vão bater nele
por rodízio. E aí não vai virar nada. E aí ele vai só sofrer com isso e vai criar muito pouco. Além disso, a criação que ele gera para os caras no ataque tem que ter um cara do mesmo nível para poder finalizar as jogadas que ele cria. A gente já viu que ele consegue gerar esse espaço, mas como segundo atacante, ele consegue flutuar muito bem e consegue chegar de cara para o gol em boa condição de finalizar. Contra o CRB, ele fez exatamente isso. Ele criou, ele se aproximou do gol, ele finalizou e ele gerou condição do Santos ter vencido o jogo. Caiu 3 passes no pé, na cabeça de quem não consegue dar continuidade, é o mesmo problema do Roleiser. E quando ele finalizou, o goleiro estava numa noite muito especial e acabou fazendo uma baita defesa também. Então, assim, tá lá o que precisa ser feito. O que o Kleber Xavier precisa conseguir, construir agora, é um esquema em que valorize essa participação do Neymar quando ele for acionado mais próximo ao ataque. Pontos para fechar a análise sobre o Kleber Xavier. Eu não gostei da escalação, mas a escalação funcionou e ele venceu o jogo. Então, ponto para ele. O Guilherme ter sido substituído foi uma clara mensagem de que sim, ele está observando as coisas, ele está vendo o jogo, ele não tem jogador intocável. Espero que não seja uma coincidência só porque ele tinha feito gol e saiu bem do jogo, tá? Mas eu gosto de saber que ele vai fazer essas trocas. Acho que as trocas que ele fez buscando o Luca Meirelles para puxar contra-ataque foi interessante. Acho que ele colocou o Tassiano de novo fora de posição. Isso é um ponto que está matando o time. O Tassiano ele tem que ser atacante, ele tem que jogar na mesma posição que o Neymar, que eu falo. Segundo atacante. Ele é na área, ele não tem mobilidade. É um cara que pode fazer um pivô, pode usar uma bola aérea, pode abrir uma jogada para alguém que venha de frente e finalizar. Ele não é um ponta direita, ou ele não é um terceiro homem de meio campo. Ou a gente coloca o Tassiano e o Zé Rafael como volantes, como caras que saem para o jogo, ou a gente coloca o Tassiano lá no ataque. O Tassiano é meio que aquele cara, aquele gordinho da pelada, sabe? E o cara não tem muita velocidade para ser o 10, mas ele sabe jogar, ele tem que ser menos acionado, então ele pode jogar atrás ou ele pode jogar de pivôzão lá na frente. Não tem muito para onde correr. O Tassiano nunca foi esse cara de velocidade. Nem no Bahia ele fazia isso. Não tem por que ele no Santos ser esse cara. Eu acho que ele pode sim ser o reserva imediato do Neymar jogando de segundo atacante, e aí você deixa Tiquinho e David Washington como os centroavante. Os lados do campo, o Bom Tempo de um lado e o Barrial do outro. Se ele fizer uma trinca no meio-campo com Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo e o Barrial na esquerda, ele faz ali um losango com o Roleiser na frente, eu acho que pode dar muito certo. É que ainda ele não chegou no passo de testar formações. Tomara que o Santos consiga uma sequência positiva agora, para que coloque a pausa do Mundial para o Santos melhorar fisicamente. O Santos vem melhorando, vem evoluindo, mas eu acho que essa parada tem que ser muito bem utilizada para isso, não, tanto para recuperar jogador como para colocar os jogadores numa condição física apta, porque o Santos vai ter que transpirar muito, muito mais do que ser criativo, ele vai ter que transpirar. E colocar um pouco mais de variação tática nesse time. Tem peças para poder fazer essa variação. E não são variações absurdas no mesmo jogo, de transformar o time, mas eu acho que tem que haver soluções diferentes, porque o Santos ainda vai enfrentar adversários muito mais fortes do que esses primeiros que pegou agora. Mas, para momento, vale a vitória. Para momento, precisava chegar, finalmente conseguir vencer um jogo no campeonato. Tira um pouco da pressão, vai jogar em casa agora contra o Botafogo. Tem esse amistoso aí no meio da semana aí também contra o RB Leipzig, mas aí testar. É um bom momento para ele testar algumas soluções que ele precisa levar para o jogo contra o Botafogo. Não tem compromisso nenhum nesse jogo mesmo. Pode usar substituições ilimitadas, então tem que usar, tem que colocar base, tem que colocar, tem que buscar soluções. Com um primeiro passo importante, espero que continue, espero que seja a virada de chave realmente. O Santos consegue tirar mais esse time se for bem treinado e se tiver com condições físicas. Deixa para mim nos comentários o que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Fala para mim também nos comentários tua percepção. Será que viramos a chave sim ou não? Será que a gente vai conseguir dias melhores aí? Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço.